nome é Getúlio Américo, eu sou aluno de Engenharia de Produção na Universidade de Ribeirão Preto e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a introdução do meu trabalho, que conta como logística sobre escoamento de produção por ferrovias. Estamos aqui hoje na ferrovia que corta Ribeirão Preto, a antiga Mogiana, e hoje é da VLI. Eu trouxe vocês aqui para contar um pouco da história da ferrovia e poder dar uma introdução no meu trabalho. A linha tronco da Mogiana teve o primeiro trecho inaugurado em 1875, tendo chegado até seu ponto final em 1886, na altura da estação do entrocamento, que somente foi aberta ali em 1900. Inúmeras retificações foram feitas desde então, tornando o leito de linha atual diferente do original, em praticamente toda a sua extensão. Em 1926, 1929, 1951, 1960, 1964, 71, 73 e 79 foram feitas modificações mais significativas, que tiraram velhas estações de linha e colocaram novas versões nos trechos retificados. A partir de 1971, a linha passou a ser parte da FEPASA. No final de 1997, os trens de passageiros deixaram de circular pela linha. O transporte ferroviário teve seu ápice no século XIX, representando como principal meio para o transporte de cargas e passageiros nas grandes cidades brasileiras. Na cidade de Ribeirão Preto, com a expansão do cultivo do café, surge a necessidade de um transporte mais rápido. As tropas de burros foram substituídas pelas estradas de ferro. Com isso, duas companhias ferroviárias, Paulista e Mogiana, tiveram interesse de investir em Ribeirão Preto, por considerarem esta área uma mina de ouro devido à alta produtividade de café. As duas companhias lutaram muito para chegar até a cidade de Ribeirão Preto, e ainda havia uma possibilidade de unificar as duas. Contudo, a Mogiana não era favorável. Atualmente, a malha ferroviária, que já foi muito importante para o município no passado, encontra-se desativada para o transporte de passageiros, mas ativa para o transporte de cargas, tendo como operadora a Ferrovia Centro-Atlântica. Há alguns projetos que visam a volta deste sistema ao município para o transporte de passageiros. O transporte de cargas é muito importante para a movimentação da economia mundial. Por isso, as empresas precisam investir em uma logística eficiente para atender às demandas no mercado global. As diversas formas de transportar produtos e serviços para melhor atender ao consumidor podem despertar a competitividade, mantendo a economia em movimentação. A globalização facilitou muito esse processo. Com a constante queda das fronteiras do mundo, o transporte de mercadorias tiveram que ficar mais rápidos, eficientes e baratos. O transporte a ser usado tem que atender às necessidades do consumidor, superar a distância e utilizar meios mais convenientes. Com a relação às vantagens e desvantagens dos transportes de carga, esses requisitos irão variar de acordo com o tipo e meio de transporte escolhido para a realização do transporte da mercadoria. Os principais meios de transporte são rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário. Transporte rodoviário. O rodoviário é o mais utilizado no Brasil, sendo o país um dos mais dependentes desse tipo de transporte para carga. Nele, há mais facilidade de se chegar à maior parte do território nacional. Porém, enfrentam-se ainda problemas com a falta de conservação da infraestrutura e segurança precária. Fatores que determinam a demora nos prazos e até mesmo encarecem o frete. Os responsáveis por esse transporte são os caminhões que levam os produtos e chegam em locais que outros meios de transporte não conseguem chegar. Transporte ferroviário. É realizado sobre linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. As mercadorias transportadas neste modal são de baixo valor agregado e em grandes quantidades, como minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão,
derivados de petróleo, entre outros. Uma característica importante das linhas férreas é a bitola, que tem como definição a distância entre os trilhos de uma ferrovia. Destaca-se que grande parte da malha ferroviária do Brasil está concentrada nas regiões sul e sudeste, com predominância para o transporte de cargas. Transporte aeroviário. Os aviões são os grandes facilitadores do comércio internacional. Nos últimos anos, os custos não têm sido muito altos. A velocidade com que trabalha agiliza o comércio, aumenta a competitividade e facilita a circulação das mercadorias. É recomendável para o envio de mercadorias de alto valor, de urgência ou de pequenos objetos. O transporte hidroviário e marítimo, por sua vez, tem capacidade superior à da maioria. Pode atravessar o oceano carregando produtos em navios cargueiros que aviões não são capazes de levar. Além disso, é possível abastecer lugares mais isolados através de barco, onde não se poderia chegar por outros meios. Atualmente, a logística é conhecida como uma parte essencial nas empresas. É um departamento responsável pela gestão dos materiais, sejam eles de qualquer tipo. A logística administra recursos financeiros e materiais, planeja a produção, o armazenamento, transporte e distribuição desses materiais. O transporte de cargas por ferrovias no Brasil vive um momento de retomada. Há quem imagine que no Brasil só existam trens de passageiros, mas, mesmo com poucos trilhos cortando o Brasil, o transporte não só existe, como já é responsável pela movimentação de 25% de toda a carga transportada no Brasil. A projeção do governo é aumentar essa participação para 32% até 2020, graças aos investimentos previstos pelo Plano de Aceleração de Crescimento para a implantação da malha ferroviária. A produção das ferrovias cresceu 104,1% de 1997 a 2010, aumentando de 110,2 para 280,1 bilhões de toneladas por quilômetro útil. Neste mesmo período, o aumento do PIB brasileiro foi de 47,8%, o que demonstra que a produção do modal ferroviário foi superior em mais de 100%. Além dos ganhos financeiros, a natureza também lucra com o uso de ferrovia para o transporte de carga. Para se ter uma ideia, um trem de carga com 100 vagões tira das estradas cerca de 257 caminhões, o que significa menos poluição e menos acidentes. A busca por inovações em nosso transporte de carga pode seguir exemplos de países com grande desenvolvimento logístico nessa área, mas também temos que desenvolver uma nova técnica de acordo com nossos planos de implantação. O exemplo de escoamento de soja, que poderia muito bem ter ligação direta com nossos portos por uma linha ferroviária, seria uma grande inovação. Mas também o alto investimento de início e a monopolização já existente de empresas automobilísticas dificultam uma implementação de maior escala. A nova etapa de concessões anunciada pelo governo esta semana privilegia os investimentos em ferrovias. Dos 198 bilhões e 400 milhões de reais previstos para todo o programa de investimentos em logística, mais de 86 bilhões de reais vão colocar o país nos trilhos. O programa de investimentos em logística prevê a concessão à iniciativa privada de trechos da Ferrovia Norte-Sul. Um deles já está pronto. É o que liga Anápolis, em Goiás, a Palmas, no Tocantins. Outro trecho ainda precisa ser construído. Ele liga a Sailândia, no Maranhão, a Barcarena, no Pará, e vai chegar aos portos do Arco Norte. Esses dois projetos devem receber investimentos de 7 bilhões e 800 milhões de reais,
Quando estiverem em operação, vão passar por esses trilhos inicialmente trens com 80 vagões, como esses que foram usados na construção da ferrovia. E cada composição com 80 vagões vai ter capacidade para transportar até 7.000 toneladas de grãos, minérios e cargas em geral. A mesma quantidade transportada hoje por cerca de 300 caminhões. Nosso país, como é um país muito grande, continental, de dimensões continentais, a ferrovia é primordial. Pelo volume de produção que a gente tem hoje em dia no Brasil, principalmente a agropecuária, que cresce a todo ano, a ferrovia é de extrema importância para esse transporte, pelo volume que ela consegue transportar, para estar desafogando as nossas rodovias, né, que hoje em dia estão muito tumultuadas, cheias de caminhões. A parte brasileira da ferrovia transoceânica também deve sair do papel nesta nova etapa do Programa de Investimento em Logística. O projeto, que será construído em parceria com China e Peru, vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico e oferecer um caminho mais curto para o mercado asiático. Esta ferrovia vai sair de Campinorte, em Goiás, cruzar Mato Grosso e Rondônia e atravessar o Acre, até chegar à fronteira com o Peru. O Brasil necessita dessa mudança do modal, principalmente no transporte de cargas, do modal rodoviário para o ferroviário, é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país.